Olá, 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 prezados alunos. Continuando aqui nossa gravação de aula, tendo em vista aí essa suspensão das atividades presenciais, a gente continua a nossa rotina de estudos aqui no online. E eu aproveito para agradecer todo mundo lá que está se inscrevendo no YouTube, que está curtindo, que está comentando. Quero que vocês me deem feedback, digam se vocês estão conseguindo entender, porque essa forma aqui é só para apagar o incêndio, para que a gente continue o nosso estudo. Então, aceito que vocês deem o feedback para mim, seja lá, seja no AVA. Não substitui, pessoal, a importância de vocês irem lá, fazerem todas as sessões do AVA, estudarem o livro-texto, leiam o código, porque isso vai fazer toda a diferença nesse momento. A gente tem o tempinho que a gente está na faculdade, a gente está em casa, então vamos aproveitar então para estudar o máximo possível. Hoje vamos contar aqui com a participação do maravilhoso professor Avena, que eu me inspirei aqui para tecer alguns comentários com vocês, e essa aula vai ser curtinha. Essa aula é mais simples, ela vai falar de sistemas processuais. Peraí que tô com um probleminha aqui com a Melissa aqui pegando o fone. Então eu vou pôr o fone no ouvido, ela não vai pegar. Pronto. Nos sistemas processuais penais, eles vão mostrar pra gente quais são os sistemas que existem e como que funciona cada um deles. Então a gente tem que estar atento como funciona cada um desses sistemas e eles irão nos ordenar no nosso estudo do processo penal. Adianto para vocês que são 3 sistemas. Está lá na nossa apostila, na seção 1.3, finalizando a seção 1, seção 1.3, e ela está lá na página 39. São 3, então, os sistemas processuais que nós temos: sistema inquisitivo ou inquisitório, sistema acusatório e sistema misto. No sistema inquisitivo ou inquisitório, o nome em si já nos leva a alguma reflexão. Vamos lembrar lá da Idade Média, Idade das Trevas, Inquisição. O que significava isso? A figura do julgador era muito mais forte e era ele quem, além de julgar, acusava e defendia. Então, uma pessoa que era submetida a um processo inquisitório, ela não podia falar nada. O processo era sigiloso, não era público, ela nem sabia do que estava sendo acusada. O próprio julgador que fazia a denúncia era ele mesmo que julgava. Então, era um sistema injusto, porque a figura era totalmente concentrada na mão do julgador. Então, olha só, algumas características que eu posso destacar para vocês. A função de processar, julgar e defender, concentrada na mão de uma só pessoa. Isso não podia dar certo nunca, né? Depois, a gestão da prova cabia ao inquisidor. Aquele mesmo que julgava, acusava e defendia, era ele mesmo quem dizia quais provas iam ter nesse processo. Vejam que absurdo. Além disso, ele avaliava essa prova. Era ele quem ia dizer se aquela pessoa era culpada ou inocente. Não tinha presunção de inocência e era ele que daria o veredito. Não acredita no que eu estou falando? Fogueira! Era mais ou menos esse o processo inquisitivo ou inquisitório. Vamos lá. Próximo. Sistema acusatório. O acusatório, ele está à luz da Constituição Federal. Como que funciona o sistema acusatório? Alguém acusa, o Ministério Público acusa, alguém defende, o advogado ou defensor público defende, e um terceiro imparcial, vejam, quando eu digo imparcial, eu estou negando que ele é parte. Então, é um terceiro que não é parte, que não tem interesse no processo, é ele quem vai julgar. Então, eu tenho uma balancinha ali, uma parte, outra parte e um terceiro imparcial. Então, eu tenho a separação no processo acusatório, eu tenho a separação dessas 3 formas, né? Esses 3 sujeitos processuais, eles são devidamente separados. O Ministério Público, o juiz e a acusação. Eles têm hierarquia entre eles? Não. Um não manda no outro, eles têm funções completamente diferentes. A iniciativa probatória, ela vai caber, então, às partes.
é o promotor que oferece as provas, é a defesa que vai oferecer as provas dela, né? Não querendo a acusação, não querendo a condenação e a acusação querendo a condenação, cada uma vai oferecer as provas em paridade de armas, né? Conforme o princípio lá da isonomia, os dois vão poder fazer os mesmos tipos de prova, vão oferecer a ampla defesa e o contraditório, que são os princípios que nós aprendemos na aula passada. Inclusive, quem não viu, volta lá e dá uma olhada nos princípios do processo penal. Então, eu tenho o livre convencimento motivado. Depois, em que a acusação colocar as provas dela, a defesa sempre fala por último. Isso aqui é uma característica interessante, justa no processo acusatório, porque para a gente se defender de alguma coisa, a gente primeiro tem que saber tudo que estão falando contra a gente. Depois que a gente souber a acusação formal, aí a gente oferece a defesa. Não há surpresa, né? Tudo que estão falando, tudo que está escrito na denúncia, a gente tem oportunidade de se defender ponto por ponto. Se a acusação, então, falou, a defesa vai falar sempre depois. Primeiro a acusação, depois a defesa. Aí a defesa pode, ponto por ponto, oferecer as razões da sua indignação para que o juiz, no final, veja as razões da acusação, veja as ações da defesa e julgue. Tá ok, pessoal? Princípio da publicidade da motivação. O juiz ele vai fazer esse julgamento conforme no que está escrito no processo. Princípio do livre convencimento motivado. Ele pode escolher dentro das provas aquele que quer afastar e aqui ele vai usar para condenar, mas ele precisa deixar isso por escrito. Ele precisa que na sentença apontar quais são as provas que ele está levando em consideração, e isso é público. As partes elas têm acesso ao que o juiz colocou ali na sentença, até para elas poderem se manifestar sobre isso e ter um provável recurso se elas não concordarem. E esse, então, pessoal, é o sistema acusatório, é o sistema, então, que está de acordo com a Constituição. E aí, por fim, o último sistema que nós podemos falar é o sistema misto. O sistema misto ele tem uma parte inquisitória ou inquisitiva e uma parte acusatória. Ixi, mas aí vai ter polêmica na doutrina e eu vou explicar por quê. Tem doutrinador que diz que o nosso sistema processual é esse misto, porque tem uma parte acusatória, que é o processo penal, depois que o juiz recebe a denúncia do Ministério Público, o réu, ou o acusado, melhor dizendo acusado, porque réu é quem tem sentença, ele pode oferecer sua defesa, mas antes disso, na parte administrativa, que nós conhecemos como inquérito policial, nessa hora não tem contraditório e ampla defesa. Aqui no inquérito policial, quem vai fazer a função de julgar, defender e acusar é o delegado de polícia. Então, chega ao conhecimento de qualquer fato ao delegado de polícia, ele abre o inquérito e começa a investigação. Formando o convencimento dele, ele vai relatar o inquérito, tem que ter indícios de autoria e prova da materialidade. Ele vai mandar lá para o juiz e o juiz encaminha para o Ministério Público. Então, parte da doutrina que diz que o nosso sistema é acusatório vai usar de base exatamente isso que eu falei. Opa, é acusatório porque eu tenho uma parte inquisitiva, que é o inquérito policial, que é o delegado quem vai fazer todas as funções, e uma parte acusatória, que é o processo judicial em si, a partir do recebimento da denúncia. Porém, pessoal, a nossa doutrina majoritária, ou seja, a doutrina maior, quem tem mais força, ou seja, mais volume de pessoas acreditando do mesmo jeito, vai dizer que o nosso sistema é acusatório. Porque mesmo dentro do inquérito policial, nós temos que entendê-lo à luz da Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela vai nos dizer que o nosso processo é acusatório, tendo em vista que no processo tanto administrativo como judicial, sempre todo mundo vai ter direito a ampla defesa contraditório, princípio da presunção de inocência, isonomia. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa doutrina pode ler o Código de Processo Penal à luz dele mesmo. E ele foi criado em 1941.
nós temos que, a partir do surgimento da Constituição, que é 1988, ler esse diploma legal que foi recepcionado pela Constituição, tem que ler à luz da Constituição. E nossa Constituição é garantista. Ela vai dizer que o nosso sistema é acusatório, não importa onde esteja, até porque as provas que são colhidas no inquérito policial, elas não podem sozinhas servirem de base numa condenação. Se a pessoa ela é ouvida no inquérito policial, seja ela vítima, seja ela testemunha ou o próprio indiciado, ele vai ser ouvido novamente sobre o crivo do contraditório. Então, pessoal, no nosso sistema, a maioria vai dizer que ele é todo acusatório. Então, essa é com mais segurança que a gente pode dizer que o nosso sistema é acusatório. Sempre vai vigiar os princípios constitucionais do nosso processo, nunca vai ter o cala a boca, isso é assunto do Estado. Sempre a pessoa que está sendo acusada, ela tem que saber do que ela está sendo acusada e sempre a ela tem que ser dada a oportunidade de ser ouvida. Perguntando para nós qual que é o sistema vigente no nosso país, sempre vamos dizer que o sistema é acusatório. Legal, pessoal? Legal? Então, fizemos por merecer então encerrar essa nossa aula aqui só dos sistemas. Vamos lembrar simplesmente que são sistema inquisitório, lembrando de Inquisição, fogueira, sistema acusatório, lembrando da Constituição, e o sistema misto, que é a junção desses dois sistemas, que parte da doutrina vai dizer que é válido, mas um sistema misto garantista já lembrando da Constituição, mas a maioria vai falar assim, opa, esquece esse sistema aí misto, nosso sistema é um acusatório. É a Constituição que manda aqui. Obrigada, pessoal. Mande para mim, então, o que vocês estão achando. Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima aula, que eu vou tratar de inquérito policial. Até mais!